Aqui eu não suporto falar de arbitragem, gente. Juro por tudo que é mais sagrado no mundo. Não tem nada pior. De verdade, tô falando sério. Eu entendo. Por exemplo, amanhã a gente vai pra Pizzaria 1900, não vai? Vai. Vai fazer o Sport em Debate de lá. Hoje tem Choque Rei. Mais tarde tem o Santos. Ontem teve o Corinthians. E você pode ter certeza que a gente vai chegar amanhã no programa, na pizzaria, naquele clima, ao invés de falar do clássico, ao invés de falar disso, ao invés de falar daquilo, vai falar da arbitragem. Vai falar da arbitragem. Então assim, você já chega com uma energia pesada. Sim. Porque você quer debater com o ouvinte, quer falar de bola rolando, quer falar de grandes lances, de gols, sabe? E a gente não fala. Por quê? Porque esses caras são os incompetentes. Eu quero deixar bem claro um posicionamento rápido aqui, para que a gente possa ouvir os personagens do jogo de ontem. E a nossa pergunta do dia vai em cima da arbitragem, e é uma pergunta séria. E eu acho que já passou da hora da gente ter esse tipo de coisa no futebol brasileiro, que é a nossa pergunta. Eu custo acreditar que um árbitro sai de casa, sai do conforto do seu lar, ao lado da sua família, para colocar a credibilidade do trabalho dele em jogo. Vou dar um exemplo aqui, o Daronco. O Daronco é gaúcho. O Daronco tem um time de futebol. Talvez ele seja gremista ou colorado, ou torcedor do Juventude, sei lá eu. Mas ele deve ser gremista ou colorado. Provável, correto? Eu já vi nas redes sociais, cravam que ele é gremista e tal, mas assim, independentemente de qualquer coisa, de novo, eu custo acreditar que o Daronco, por exemplo, ele sai de casa, mesmo gremista de criança, se ele for mesmo, e ele vai apitar um jogo do Grêmio contra, sei lá, vai o Vasco. E aí ele vai pensar no meio do jogo, olha, se caiu um jogador do Grêmio na área, se for dúvida eu vou dar porque é o meu time. Eu acho que o cara quer que se dane o time dele. Assim como a gente. Claro que em alguns momentos tem aqui o personagem, a resenha, a provocação, a zoação e o torcedor do Atlético. Se marca um pênalti contra o Atlético, eu começo a gritar que não foi, que não sei o quê. Mas a gente não vai ser clubista aqui e colocar a nossa credibilidade em jogo. Então a mesma coisa que acontece com a gente aqui, acontece com o árbitro. Então, pra mim, o árbitro ele é ruim com convicção. É isso, esse é o problema. Convicção. É isso que eu ia falar. Não é que o árbitro, eu também tenho essa impressão, o árbitro não vai pro jogo pensando, não, hoje eu vou dar um pênalti pra esse time. Eles só são fracos. São fracos. São ruins. E quem também é conivente com isso, Pedrão, e ouvintes da Rádio Bandeirantes, é o seguinte, é a CBF. Eu não vou jogar toda a culpa no Samir Chaud, que acabou de chegar, vem fazendo algumas mudanças interessantes, não que eu concorde com todas, eu acho que é uma imbecilidade gigantesca, viu, Samir? É uma imbecilidade você transformar a Copa do Brasil, que é um torneio tão bacana, tão democrático, tão emocionante, numa final única. Você conseguiu copiar a imbecilidade da Comebol para fazer uma final de Libertadores, para transformar uma final de Copa do Brasil aqui em um jogo só. Afasta completamente o torcedor do estádio, né? Eu queria poder sentar numa mesa lá na CBF, na sede do Rio de Janeiro, e entender quais são os argumentos. Quais são os argumentos plausíveis para vocês me convencerem que uma final única da Copa do Brasil é interessante. A da Libertadores já é um lixo. A da Sul-Americana é ainda pior. É ainda pior. E aí os gênios copiaram aquilo que é ruim. Ao invés de copiar o que é bom, não. Eles copiam o que é ruim. Então assim, Samir chegando agora, mexendo, diminuindo datas, alterando o calendário, que é importante você mexer no vespeiro eterno que a gente discute, mas você colocar a Copa do Brasil na final única, você foi muito infeliz. Não é essa data que tem que reduzir. Tem que reduzir data, mas não é essa não data é essa. Que tem que reduzir. Sobretudo essa, né? 2 jogos legais, você tira a possibilidade do torcedor. Vou dar um exemplo aqui bem rápido, tá? Só para não alongar muito. Você, Pedrão, vamos supor que você não tem uma condição financeira legal. Não é muito bacana a sua condição financeira, mas você é sócio torcedor. Sim. Você tem o seu dinheirinho lá, os seus 100 e poucos reais, para assegurar que você possa ver o seu clube de coração no seu dia a dia, certo? Sim. O time vai jogar na sua casa. Vamos lá, você é palmeirense, tô dando exemplo aqui. Você vai no Allianz Parque com o seu dinheirinho ali separado do mês para que você possa ver a sua paixão, o seu clube de coração. Sim. E aí numa final de Copa do Brasil, os caras vão te tirar o direito de assistir. Como tirar o direito? É só você pegar e pagar. Você não tem condições disso. Você já paga o plano para assegurar que você possa, pelo menos nos jogos em casa, assistir o seu time de coração. Quando eles tiram esse, entre aspas, direito que você teria, eles colocam num outro estado. A gente sabe que a rede hoteleira, ela aumenta significativamente porque ela quer aproveitar a oportunidade. Sim. Vai subir preço, as companhias aéreas também, o ingresso também, então o seu dinheirinho de nada vale. E aí você vai acompanhar todas as fases da Copa do Brasil, mas afinal vão tirar o doce de você. É legal, é justo isso aí? Não é justo, e você cria
estamos criando, né, uma geração de crianças que nunca vão ver o time ser campeão no próprio estádio. Perfeito. Porque agora, a final da Libertadores é final única, o Brasileirão não tem final e a Copa do Brasil é final única. Então a única chance que você tem de ver o seu time sendo campeão em casa é se porventura, por sorte, uma das finais for no estádio do seu time, com o seu time jogando a final, ou o Campeonato Brasileiro ser decidido na sua casa. É verdade. Então, assim, um monte de criança nunca vai ver o time ser campeão na própria casa, no próprio estádio. Eu concordo 1000% contigo. Então, eu não sei, a gente já levou o nosso debate para uma outra esfera aqui. E a nossa pergunta é a seguinte, ó, pra você que tá meio perdidinho, ó, tá acordando agora, velho, 12h23, tem gente acordando, fazer o quê? Quebra domingo, no fim de semana. né? Teve tardezinha ontem em São Paulo, muita gente foi pra lá, né? Então é o seguinte, ó, ontem nós tivemos entre aspas, tá? Crime no jogo entre Bragantino e Grêmio, porque o Grêmio foi muito, mas assim, gente, muito prejudicado. E assim, na crocodilagem. E o Marlon, lateral, ele deu uma declaração histórica, porque é muito raro você ver um jogador de futebol se posicionar da forma com que ele se posicionou, sem medo, com coragem e o mais importante, mesmo com a emoção lá em cima, bravo, irritado, ele foi consciente, ele trouxe embasamento. Ouça só a declaração histórica do lateral do Grêmio depois do jogo de ontem, derrota do Imortal, Bragantino 1, gol de pênalti no último lance do jogo, Grêmio 0. Fala, Marlon. Eu não tenho receio de ser punido, eu tô suspenso, não tenho receio. Eu tenho que brigar pela minha instituição. O que está acontecendo com o Grêmio aqui, eu vou falar categoricamente, o Grêmio está sendo roubado, prejudicado. E não só o Grêmio, outras equipes também. É uma decisão dessa que, olha só, os árbitros, eles usam o VAR como muleta. Hoje no jogo Chelsea-Liverpool teve uma decisão de pênalti perto da área e tem a regra da Premier League que se o árbitro está em cima do lance e ele não denomina pênalti, não é pênalti. No nosso campeonato não tem esse tipo de regra. A gente não copia os melhores, a gente não tira exemplo dos melhores. A gente nem profissionaliza os nossos árbitros, eles não têm suporte. E eles são sim influenciáveis. Porque ele marca o escanteio e diz que não é nada. E depois ele vem, ele olha o lance onde eu tô com o braço recolhido e marca pênalti. No Clássico Grenal teve 2 pênaltis que o Brasil inteiro disse. Depois o PC de Oliveira, que foi um excelente árbitro, diz categoricamente que não é pênalti pro Grêmio, e ele vai dizer hoje que não é pênalti pro Grêmio, como já aconteceu várias vezes. Porque depois a pressão nos jogadores que perderam os pontos, é no treinador que perdeu os pontos e a equipe é prejudicada. Eu digo, isso não acontece só com o Grêmio. Acontece com outras equipes também e já aconteceu de forma vergonhosa. CBF, profissionalizem os árbitros. Melhora a qualidade do teu produto, porque não tem condição de jogar mais assim. Marlon, brilhante, velho. Parabéns. Realmente, que posicionamento interessante. Para deixar bem claro, né? Por que a CBF ela não profissionaliza a arbitragem? Aí muita gente vai falar assim, Capela, mas os árbitros são profissionais, eles recebem? Claro que sim. Eles são pessoa jurídica, correto? Eles trabalham, eles recebem, eles não são CLT. CLT, Consolidações e Leis do Trabalho. Eles não são do regime CLT, eles são do regime PJ, certo? O que acontece é o seguinte, a CBF durante tantos anos ela teve medo, e ela ainda tem medo de profissionalizar a arbitragem por medo de tomar processo dos árbitros. Porque muitas vezes os caras têm uma carga maior do que o trabalho, muitas vezes eles não têm amparo, muitas vezes não recebem aquilo que deveriam receber. Cada um, obviamente, tem a ANAF, né, que é a associação que está por trás da arbitragem, que tenta lutar pelos interesses dos árbitros. Então, se eles passarem a ser CLT, você pode ter certeza que esse movimento, que não tem tanta repercussão midiática assim, vai ganhar ainda mais, porque os árbitros, talvez, quando se aposentarem, podem colocar a CBF no pau. E aí é dinheiro atrás de dinheiro, processo atrás de processo, que tem muita coisa errada nessa questão. Isso não tira a culpa da CBF, que deveria sim dar todo o amparo, toda a estrutura possível para a arbitragem, não só para os atuais árbitros, mas sobretudo para revelar novos árbitros. Eu sei que é o fantástico mundo de João Paulo Capelanes aqui, mas vou falar uma parada para você. Eu acho que o profissional de educação física que se forma, ele deveria ter um direito, uma pós em arbitragem. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Pra ele já cuidar do físico, pra ele cuidar da mente, pra ele cuidar da questão das regras arbitragem, que eu já cansei de ver árbitro que não sabe regra. Se você aplicar uma prova com regras da arbitragem pros atuais árbitros brasileiros, eu duvido que alguém vai gabaritar. Eu duvido! Eu coloco a mão no fogo, vocês não conseguem gabaritar. É lógico, a gente já viu, assim, é uma coisa rara, né, Capela? Mas a gente já viu aqui no Brasil impedimento dado antes do meio de campo, impedimento de lateral, coisas que não existem e às vezes é marcado, né? Então tem essas coisas que são absurdas, assim, que uma pessoa que acompanha futebol, eu, por exemplo, não sou educador físico, não sou árbitro, mas sei que não tem impedimento em lateral. E já viu ser marcado. Já vi ser marcado. A gente já exatamente. viu ser marcado. Erros acontecem, tá? Agora, esses erros, pessoal, eles acontecem toda hora.
Esse é o problema. Esse é o problema. Gente, eu erro, talvez esteja errando aqui agora. A Vitória erra, você, Pedrão, você que tá ouvindo a rádio, você que tá assistindo aqui, você erra. A gente erra. O ser humano é passivo a erros. O problema é que todo jogo, toda rodada, tem um erro absurdo, velho. E esses erros, eles movimentam milhões. Você deixa de arrecadar, de ganhar, de passar de fase, de ser campeão por causa de um erro burro, imbecil. Então, voltando agora com mais calma, a nossa pergunta, ela é a seguinte: você é favorável à divisão de árbitro? O que significa divisão de árbitro? Ontem nós tivemos uma declaração depois do jogo de um dirigente do Grêmio, o Guto Peixoto, que falou sobre isso. E a nossa pergunta vai justamente em cima disso. Você acha que tem que ter árbitro já relacionado à divisão? Vou dar um exemplo. Na primeira divisão apita o Rafael Klein, o Rafael Klaus e o Luiz Flávio de Oliveira. Na segunda divisão apita Bruno Ardeu de Araújo, Matheus Candançan e Daronco. Na terceira divisão apita fulano, ciclano, beltrano. Você é favorável a isso? Manda pra cá no WhatsApp, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e vamos ouvir o que disse Guto Peixoto, dirigente do Grêmio, bravo com a arbitragem. De novo na CBF, nós já fomos uma vez, já fomos 2 vezes na verdade, e nós vamos ter que ir de novo, para sermos ouvidos pelo menos, para que haja um equilíbrio, pelo menos nas escalas dos árbitros. Eu não estou nem pedindo mais equilíbrio dentro do campo. Eu quero que ponham árbitros equilibrados. Árbitros que têm boas arbitragens. E tem muitos. Não são poucos, são muitos. E por que os nossos jogos vem um que estava punido há 5 meses, agora vem um menino que, desculpa, tinha que estar pitando o sub-17. A CBF tinha que implantar o rebaixamento de árbitros. Isso que ela tinha que fazer. Todo ano rebaixa 4 e sobe 4. É isso. Já pensou nisso? Você rebaixar árbitros e você coroar uma arbitragem. Vou dar um exemplo aqui, hein, Pedro Coelho. Eu não sei o que o ouvinte pensa aqui. Primeiro mandar um abraço pro Marcelo Mendes, tá ouvindo a gente aqui, um abraço pra ele. 54 anos hoje, obrigado, Marcelão, obrigado pela mensagem de coração. Obrigado, nosso ouvinte aqui, tá sempre com a gente. E feliz aniversário, aproveite bastante aí os 54 anos, grande Marcelão. Bom, é um assunto delicado, é um assunto complicado, é um assunto que vai obviamente gerar aí uma certa repercussão, porque a partir do momento que um dirigente levanta isso aí, outros podem comprar essa briga. Eu não sei como é que a CBF poderia fazer um ranqueamento, né? Talvez depois, quando terminasse uma temporada, ouvindo os clubes. Pode ser. Entendeu? Pode ser interessante, um congresso técnico depois da temporada, certo? Os 20 clubes da Série A vão se reunir. E aí, quais as notas que vocês dão para esses árbitros aqui? Esse aqui merece estar na Série A no ano que vem? Esse sim, esse não, esse não. E aí você faz um ranking, reduzindo aí a possibilidade para que esses árbitros possam estar na principal vitrine do futebol brasileiro. Poderia ser uma coisa também assim, cometeu um erro aqui, um erro capital de expulsou errado, ou não deu vermelho, ou marcou um pênalti errado, perde tantos pontos, sabe? Ou acertou num lance capital sem o VAR, ganha 5 pontos. Acertou com a ajuda do VAR, ganha 3, sabe? E aí vai fazer. Eles nunca vão fazer, Nunca vão fazer. Nunca vão fazer. A CBF, imagina só, uma cúpula na CBF, você vai ser o responsável por analisar isso, você aquilo, você vai dar os pontos, você vai tirar os pontos. Isso não vai acontecer nunca. Eu acho que é mais fácil mesmo, seria interessante a sua ideia, mas acho que seria mais fácil, que nem a Federação Paulista de Futebol faz antes de começar todo o campeonato estadual. Antes de começar o Campeonato Paulista, ela faz 2, 3 congressos técnicos. Reúne os capitães, reúne principalmente os treinadores e os dirigentes, e aí troca uma ideia. Ou, por exemplo, eu sinceramente, honestamente, não sei como funciona, qual é o critério da Federação Espanhola, mas na Espanha, em La Liga, já tem esse esquema de rebaixamento de árbitros. O futebol sul-americano, em geral, adora copiar o futebol europeu. Sim. Então, por que não vai atrás disso também? Então, assim, vamos ver como é que os caras fazem para rebaixar os árbitros deles, para colocar um árbitro subir da segunda para a primeira divisão. Vamos copiar isso também, entendeu? Ou pelo menos pegar de referência, né? O que não dá é para continuar do jeito que tá. Porque, além de prejudicar os times, de prejudicar o Grêmio, como foi ontem, ou o Corinthians, às vezes, o Atlético Paranaense, o Palmeiras, às vezes, o São Paulo, sabe? Prejudica todo mundo tem reclamações contra a arbitragem. Então, assim, e além disso, prejudica também o Campeonato Brasileiro, né, Capela? Porque, assim, quem que quer assistir um campeonato com tanto problema de arbitragem? A gente assiste porque a gente é torcedor. E porque, assim, o pessoal lá fora, quem tem interesse em assistir, né? Já tem tanto problema, esse poderia ser uma solução, né? Eu acho que sim. Estou inclusive vendo aqui a participação da galera, chegou uma mensagem interessante, o Rafael Silva mandou no YouTube aqui, mais de 300 aparelhos conectados. Obrigado, rapaziada, um abraço para todos vocês aí, tamo de volta e vamos que vamos. O Rafael Silva fala assim, Capela, ontem no Beira-Rio,
Alguém do Inter reclamou o pênalti absurdo pro Botafogo, da mesma forma que reclamaram do pênalti do Kaká na quarta-feira passada. Então, assim, gente, existe uma frase que eu costumo brincar muito no Jogo Aberto e aqui no Esporte Debate, na Rádio Bandeirantes. A banca dá e a banca recebe. Vocês já não estão acostumados com isso? É assim que funciona, gente. Ah, mas a gente normaliza isso. Ué, o que a gente pode fazer de diferente? A gente passou a normalizar. Não dá pra fazer mais nada. A gente tá aqui no microfone, todo dia, na TV, no rádio, na rede social, cobrando, pedindo, exigindo, criticando, fazendo o caramba 4 para que alguém da CBF, alguém das federações possam fazer alguma coisa. E infelizmente a coisa não muda de figura, até o ponto dos dirigentes começarem a aparecer cada vez mais. Por exemplo, de tudo que o Marlon falou ontem, eu só discordo de uma coisa, que o Grêmio vem sendo roubado. Eu acho que essa palavra também. roubado, claro que é uma palavra, eu entendo, né? Na gíria futebolística, o roubado é, tipo assim, passaram a mão na gente, erraram e tal. Mas assim, de novo, eu custo acreditar que um árbitro sai de casa para prejudicar um clube. Ah, mas os árbitros são tendenciosos. Será? Eu não tenho provas, é que eu não vou ser leviano de acusar alguém sem provas. Mas não é possível, cara, não é possível que a CBF, tantos presidentes de comissões de arbitragem da CBF passaram por lá e ninguém deu jeito, velho. A gente consegue listar aqui 200 caras e ninguém dá jeito. Por quê? Porque é o sistema o problema. Não é o indivíduo que você coloca lá. É o Sintra, é o... sei lá, fala aí. Passol, CNM, Passol, qualquer CNM, né? O rapaz estava lá na comentarista ESPN lá, fugiu o nome dele. Nossa, fugiu também. Meu Deus do céu, fugiu o nome do cara, tava na cabeça aqui. Simon, entendeu? Não, nem o Simon, é o outro. o outro. O Carlos Egemi Simon, não, o outro que tava lá trabalhando também. Me fugiu o nome do cara, que daqui a pouco eu lembro também. Mas assim, tanta gente que passou por lá, então eu já começo a perceber que o problema não é o sujeito que tá lá. Gaciba, grande Gaciba, gente boa demais, por sinal. Sumiu quando era presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, mas não tem problema. Mas é um baita de um cara. Então assim, o problema não é o sujeito que tá lá. O problema é o sistema, sabe? Atrasado, sabe, burro, de certa forma, porque não contribui para o futebol brasileiro. E outra coisa também, né? A arbitragem brasileira era comandada por um sujeito que ficou lá por mais de 2 décadas e nada de positivo fez para poder evoluir e desenvolver o futebol brasileiro nessa questão da arbitragem.